Versículo de número 1 também. Josué 1:1. Nós vamos até o versículo 9. Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou fala, espera um pouquinho, pastor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Josué 1:1. Nós vamos de 1 em 1, tá? Eu não vou ler todos agora, mas nós vamos de 1 em 1. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: hoje nós vamos falar sobre conquista. Cada culto desta campanha é voltado para um mês do ano. Então hoje é o terceiro dia da campanha, então hoje nós vamos clamar pelo mês de março. E o tema para o mês de março é conquista. E o texto que nós vamos meditar e basear a palavra para nos dar ânimo, fé e aplicação da palavra para o mês de março está em Josué capítulo 1, que é o versículo 8 e 9. O contexto desse texto é a conquista que Josué teria. E esse texto vai nos ensinar como a palavra de Deus, ela dá base, fundamento para que nós venhamos conquistar. Vocês precisam de conquistas no ano de 2026, sim ou não? Quem aqui deseja conquistar alguma coisa nesse ano? Conquistar uma porta de emprego, conquistar, talvez tem gente aqui que quer um casamento, outros querem namorar, outros, sei lá, tantas coisas. Conquista. E esse texto vai nos ensinar a como conquistar, como esperar em Deus essa conquista. E eu vou falar para vocês a conquista em dois tempos. A conquista no tempo presente e a conquista no tempo futuro. Então, há uma conquista presente e há uma conquista no futuro. E nós vamos ver isso na vida de Josué. Esse primeiro versículo que nós lemos, fala que o ministro, que Josué era ministro ou servo de Moisés, e Moisés havia morrido. Moisés, ele era um servo de Deus. Moisés, ele tinha um propósito nas mãos de Deus, sim ou não? Moisés foi escolhido por Deus para liderar o povo de Deus, conduzir o povo de Deus de fora do Egito para a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Deus escolheu Moisés para tirar o povo dele da terra da escravidão, do sofrimento, da opressão e conduzir o povo dele pelo caminho do deserto, pelo caminho da vitória sobre os inimigos, até a conquista da terra que mana leite e mel, a terra da prosperidade, a terra do descanso. Entendam que todos aqueles que são filhos de Deus, todos aqueles que são cristãos, que estão em Cristo Jesus, eles um dia estavam no Egito. Cada um de nós aqui, um dia estávamos no Egito, sim ou não? Escravos do pecado, oprimidos, sofrendo. E Deus tem para cada um de nós uma terra que mana leite e mel. Deus tem para cada um de nós um tempo, uma história, uma vida de descanso, de prosperidade, de colheita. Sim ou não? Agora, cada um de nós precisamos que
os líderes que Deus escolhe, os Moisés que Deus escolhe para nos conduzir da opressão até a terra que mana leite e mel. Então a nossa vida, ela é uma jornada. E Moisés havia morrido, e Josué é aquele que vai assumir o lugar de Moisés. Então Moisés havia morrido e o povo estava chorando. O povo estava sofrendo pela morte de Moisés. Mas chegou um momento que Deus disse: chega de chorar, chega do luto, porque agora você vai conduzir o meu povo. Ou seja, Deus estava dizendo: o luto, a morte de Moisés não pode paralisar o projeto, o plano que eu tenho para vocês. O que eu tenho para vocês está acima da vida de Moisés. A obra de Deus não depende de obreiros. Obreiros vêm e vão, pastores vêm e vão, mas a obra de Deus permanece. A igreja não deve paralisar quando um Moisés morre. A igreja deve chorar, deve estar em luto como esteve por Moisés, mas esperando e aguardando em Deus o Josué que Deus vai mandar, porque é através de Josué que Deus vai dar continuidade na obra dele. Então a conquista de Deus, ela não depende de homens. A conquista de Deus não depende de homens ungidos. Então a conquista na nossa vida não vai acontecer somente se Moisés estiver à frente. Ah, Deus tirou Moisés, mandou Josué, agora a gente não conquista mais. Então, nenhuma conquista pessoal na vida de vocês depende do pastor Johnny. Nenhuma vida pessoal de vocês depende do pastor que vocês acompanham no YouTube, se é lá que vocês acompanham algum pastor. Então a vida, as conquistas pessoais de vocês não dependem de homem algum. Deus usa homens para conduzir vocês, para ajudar vocês, para pastorear vocês, mas cada homem de Deus, cada mulher de Deus estará à frente até o momento que Deus assim quiser. E depois Deus troca, Deus escolhe outro e esse outro vai cumprir também até onde Deus quiser. Então a primeira coisa, a conquista não depende de homens, mas a conquista vem também através de homens. Não significa que homens não são necessários, tanto que Deus pede e escolhe que Josué vai à frente. Deus não fala assim: olha, agora que Moisés morreu, cada um por si, cada tribo por si. Pelo contrário, escolhe um Josué. Segundo ponto, vamos para o versículo 2. Moisés, o meu servo está morto, agora portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Moisés está morto. Sabe o que eu entendo quando Deus falando, Moisés está, e eles estão vendo o corpo de Moisés. Será que eles não poderiam estar esperando Deus ressuscitar Moisés? Será que eles poderiam estar ali e falar assim: não, mas Deus tem poder. Ele abriu o mar vermelho, ele matou os primogênitos no Egito. Quantas obras, quantas maravilhas Deus fez. O que é ressuscitar Moisés? Então imagine que talvez o povo poderia estar ali chorando por Moisés e esperando Deus ter misericórdia e Moisés voltar. Mas Deus vem e fala assim: ó, Moisés está morto. Esse não deve ser o plano de vocês. Muda. Esse não vai ser o plano. Moisés está morto. O plano agora é outro. Às vezes a gente fica
dependendo de planos que já estão mortos. Há alguns Moisés na nossa vida que já morreram, e a gente fica ali em volta chorando, esperando ele ressuscitar. E Deus está falando, levanta, porque esse Moisés não vai levantar mais. Segue o caminho, segue o projeto que eu tenho para você. Levanta-te, toma esse povo e atravessa o Jordão. O Jordão, ele era um rio, era uma barreira natural. Então, atravessar o Jordão era cruzar um obstáculo, vencer uma barreira. Deus nos chama para romper obstáculos e barreiras. Queridos, prestem atenção aqui. Todos vocês levantaram a mão que vocês queriam conquista no ano de 2026, sim ou não? Quem? Agora, vocês sabem que tem barreiras, não tem? Não está de mão beijada, está fácil. Então não esperem a bênção pular o Rio Jordão e cair nos pés de vocês. A Bíblia não ensina que a bênção atravessa o Jordão e vem até nós. A Bíblia ensina que o Jordão se abre para nós passarmos. Então, não são as barreiras, não são as bênçãos que vencem as barreiras. Somos nós que atravessamos, que rompemos em fé todas as barreiras e todas as limitações. Qual é a tua limitação? O que é difícil para você? O que é impossível para você? Aos olhos humanos é impossível toda uma nação cruzar um rio seco. Vocês conseguem imaginar? Deus segurou as águas do rio, o rio secou e eles atravessaram o rio seco e as águas pararam. Então Deus estava dizendo aqui para Josué: o meu servo está morto, levanta-te e passa o Jordão. Sabe, não tem como ter conquistas no mês de março se você não levantar. Levanta-te é ânimo, não fica prostrado. Se você não entregar currículo, o emprego não vai vir. Se você não falar que você quer trabalhar, o emprego não vai vir. Se você não levantar, não atravessar esse Jordão, o Jordão não vai se abrir. É necessário ter uma atitude, pôr o pé dentro do Jordão para ver a água parar. Se você parar no Jordão e falar assim: Senhor, eu estou esperando, quando o Senhor parar essa água, eu ponho o pé. E Deus está falando: olha, eu estou esperando você pôr o pé para mim parar a água. E aí você fica naquela e Deus fica naquela. Foi igual uma pregação que eu fiz ontem de Gideão, fica pedindo sinais. Então, queridos, é a atitude. Por quê? Porque Deus está ordenando. Toma uma atitude. Levanta-te, deixa de estar prostrado no caixão de Moisés, deixa de ficar prostrado no corpo de Moisés, para de chorar nos defuntos do passado, e levanta a cabeça e cruza o Jordão que está diante de você. Não olha para aquilo que morreu no passado, olha para aquilo que está diante de você, para as conquistas que Deus colocou diante de você. Sabe como vocês fazem isso? Primeiro, vocês precisam ter certeza absoluta. Eu vou abrir um parênteses para ensinar vocês detalhadamente, tintim por tintim. Tudo que vocês têm, de quem é? É de vocês ou é de Jesus? É de? A roupa que você está vestindo agora é sua ou é de Jesus? O brinco, mulherada, que vocês estão usando, é de vocês ou é de Jesus? Tudo é de Jesus. O dinheiro, o óculos, a peça íntima que cada um de nós estamos usando é de Jesus. Ele nos deu para cuidar de nós, não é Ele que nos veste?
A Bíblia não diz que é Ele que veste o lírio no campo? Sim ou não? Então, se nós vestimos uma peça íntima, é Ele que nos vestiu, sim ou não? Tudo é dele. Então, a conquista de vocês do ano de 2026 é de vocês ou é dele? Então, quem quer a conquista para o mês de março? Vocês ou ele? Entenderam? Espera aí, pastor, agora... Então, é isso que vocês têm que querer pensar. Vocês querem uma conquista que é dele, para o reino dele, ou vocês querem uma conquista para vocês, para a glória de vocês? Deus é dono de tudo. Ele precisa conquistar uma coisa que já não é dele? Sim ou não? Sim ou não? Pegadinha do malandro. Precisa. Como assim, pastor, que Deus precisa conquistar algo que não é dele? É que tem gente ocupando as terras de Deus que não deviam estar lá. Então tem gente que fez uso capião das terras de Deus, das coisas de Deus. E Deus vai mandar o povo dele tomar o que é de Deus para o povo de Deus. Então tem coisa que é teu que está no bolso de outro. Tem coisa que é teu que está na vida. Pastor, então eu vou tomar sim, eu vou. Não, querido, você não vai, não é na força, não é na violência. O que eu quero dizer é que Deus vai te abençoar. Vai vir para você, vai abrir a porta para você. O que Deus diz para o povo de Josué? Vocês vão para uma terra vazia ou vocês vão para uma terra de gigantes? Terra de? E o que Deus está dizendo? O pecado deles chegou no limite. A terra vai cobrar deles o que eles fizeram. Então eu vou julgar eles, eu vou expulsar eles daquela terra. E eu vou dar a terra deles para vocês. Mas tomem cuidado de andar na minha lei, porque se vocês não andar na minha lei, a minha terra também vai vomitar vocês. É isso que Deus está dizendo, a terra é minha, eu permiti os gigantes viverem lá, eles não andaram segundo a minha vontade, segundo a minha lei, então eu vou mandar vocês lá para tirar eles. Vocês vão tirar os inquilinos indesejados das minhas terras. É isso que Deus está falando para o povo de Israel. Vocês estão entendendo? E a terra agora eu dou a vocês. Então Deus deu a posse para eles. E Deus disse para Josué, levanta e vai. O versículo 3. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Todo lugar que pisar a planta do vosso... Olha só que interessante, eu te dou, mas você tem que encostar o pé lá. Imagine só. Você chega na porta de Jericó e está aquela muralha gigante. E você fala assim, só é meu aonde eu coloco a planta do meu pé. Então preciso pôr o pé naquilo que está para trás daquela muralha. Deus está dizendo, eu te dou, mas você tem que encostar o pé. Vamos brincar? É Deus falando? É teu, mas você tem que pôr o pé. Hoje nós queremos, a gente está acostumado com tudo pela internet, né? A gente faz o pedido e entrega na porta de casa. E a gente, bênção não vai assim, irmãos. Conquista não é assim. Não tem como orar, passar a noite orando e esperar cair do céu. A gente passa a noite orando, a gente pede e a gente obedece. A gente vive, pratica, faz a obra de Deus. E Ele nos dá. Então Ele disse para Josué, eu te dei. Todo lugar que você colocar a planta do teu.
Aqui é importante eu ensinar vocês o seguinte: como funcionam as coisas de Deus. O verbo que Deus usa é passado. Ele não diz assim, eu vou te dar aonde você colocar a planta dos teus pés. Não, ele está dizendo, eu dei, já é teu. Olha que interessante, mas pastor, está ficando cada vez mais complicado. É meu, já é meu, mas eu preciso colocar a planta dos pés? É. Ele já te deu, é seu. Isso é como que um documento. Deus lavrou um documento e assinou e disse, é seu. Por quê? Porque é de Deus, Ele pode dar para quem Ele quiser. É dele. E Ele está passando para você. Ele está te dando essa bênção. Falou assim, mas você precisa colocar a planta do seu pé. Onde isso entra no ano de 2026, no março de conquista? Talvez aquilo que você está orando, Deus já te deu. Antes de você entrar aqui, Deus já assinou o documento e já está no teu nome. Você não vê, mas talvez está no cartório já de Mairiporã, já está no seu nome. Deus já colocou no seu nome, aquele cliente grande já é seu. Mas, agora é necessário pisar lá. É necessário pôr o pé. Ele continua. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Aqui Deus limita. Primeiro ele diz, todo lugar que você pôr a planta do seu pé. Mas Deus sabe que Ele lida com o homem, né? Ah, então tá bom, vou colocando o pé em tudo. Tudo é meu. Deus fala, não, mas é do Eufrates até o poente, do Eteu até ali. Então, essa área, tudo que você colocar o pé, é seu. Se você colocar o pé fora dessa área, eu não te dei. Então, às vezes, isso aqui é porque a gente acha que Deus é o nosso Pai, que Ele nos deu tudo aonde a gente coloca a planta do nosso pé, a gente começa a colocar a planta do pé no terreno do vizinho. Não queira conquistar aquilo que Deus não te deu. Deus te deu e aquilo só que Ele permitiu você ter. Só aquilo que Ele permitiu você lutar para ter, você trabalhar para ter. Não lute, não trabalhe para conquistar aquilo que Deus não te deu. Pastor, como assim? Talvez não, vou falar mais abrangente. Tem pessoas que rala tanto, trabalha tanto para conquistar algo que Deus não deu. Algo que não é dela, é de outro, é posse de outro. Deus deu para outra pessoa, não deu para aquela, mas aquela pessoa é aquela assim, mas eu quero. E ela, trabalha, rala. Primeiro, trabalha dobrado do que aquele que Deus deu. Faz muita força, ganha na força do braço. E ganha, muitas das vezes ganha. Mas ela tem posse daquilo que não é dela. E aí eu pergunto para vocês, ela vai ser abençoada? Aquilo na mão dela vai prosperar a vida dela? Aquilo na mão dela vai trazer paz para ela? Aquilo na mão dela vai trazer conforto para ela? Não vai. Porque na terra, no cartório humano está no nome dela, mas lá no céu está no nome de outra pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa saiu dos limites que Deus deu para ela. Então não saia dos limites. Uma vez eu ouvi, numa outra igreja, uma pessoa lutou pelo cônjuge da outra pessoa. Fez tudo o que pôde para acabar com o casamento e ficar com o cônjuge da outra pessoa. Fez, casou, assinou, mas e lá no céu? Aí eu pergunto para vocês, foi Disney Felizes para Sempre? Por quê? Porque quis o que não é dele, quis o que não é dela. Então não queira o que não é seu.
Queira aquilo que Deus te deu. Então, Deus dá os limites da nossa conquista. Então, a gente não sai conquistando tudo que a gente quer. A gente tem que conquistar aquilo que Deus nos deu. Aquilo que Deus nos deu e não está na nossa posse. Olha só que palavra. Guardem isso. Tem coisas que não está na tua posse hoje, que é teu. Ainda não está na tua mão, ainda não está na tua conta, ainda não está no teu armário, mas é teu. Você precisa levantar e ir buscar. Você precisa levantar e ir atrás daquilo que Deus te deu. Aí Deus vem para Josué, versículo 5. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Simplesmente o exército mais poderoso do mundo está dizendo: eu vou fazer a tua guarda. Se levanta, vai conquistar e pode deixar que a guarda, a proteção é comigo. Ele está dizendo: nenhum inimigo poderá levantar contra você, nenhum concorrente, ainda que ele baixe o preço, ainda que ele roube, nenhum concorrente poderá te vencer. Desde que você queira aquilo que é teu. Nenhum inimigo tomará a tua vaga. Portanto, Deus está dizendo: eu serei com você. Eu serei contigo. Deus vai dar proteção contra os nossos inimigos. E aqui eu abro um parênteses. Falei de concorrente, falei de homens, mas o nosso maior inimigo são as hostes malignas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Às vezes você acha que é um concorrente querendo ferrar o seu negócio. Às vezes você acha que é um chefe que está pegando com você, que é um homem, mas por trás daquela pessoa existe um demônio, um principado, que ele quer esfriar a tua fé, ele quer entrar na tua mente, ele quer entrar na tua vida espiritual e acabar com você de dentro para fora, através daquela pessoa. Então não fique bravo com pessoas. Não quero, eu não tenho esse poder, mas se eu tivesse, eu não queria estar com os meus ouvidos na sua casa e ouvir você chegando: eu não aguento mais essa pessoa. Eu não aguento mais esse fulano, olha o que ele está fazendo comigo, puxando o meu tapete, olha o que eu fiz para ele, olha o que eu fiz para ela, essa pessoa está me tirando do sério. Eu não gostaria de ouvir isso de vocês. Por quê? Porque a sua luta não é contra essa pessoa, a sua luta é contra principados e potestades. Eu gostaria de ouvir: esse demônio está comprando briga comigo, e está querendo algo. Eu até abri aqui para vocês uma questão nessa que a gente está falando de comprar briga. Cheguei hoje na igreja, irmãos, cedo, umas 5 horas. A minha esposa veio ensaiar, fui ali limpar os matinhos ali da igreja. Estava ali limpando os matinhos. Limpei todo o mato, enchi uma sacola. Falei assim: vou levar ali no cantinho onde a gente coloca o lixo. Aí fui colocar. Aí bati o olho, irmãos, vi uma moeda de R$1. Falei: olha, uma moeda de R$1. Vou pegar pro cofre da minha filha, que estava no lixo. Eu achei que tinha caído de uma sacola, que alguém varreu o chão e caiu com moeda. Aí eu vi, tinha outra, e outra, e outra. Falei: nossa, tem um monte de moeda? Aí eu vi, estavam tudo grudado numa cera. Falei: sem vergonha. Uma linha amarela e um monte de moeda derretida com vela. Falei assim: veio comprar briga na porta da igreja. Na porta da igreja. Então, a nossa luta não é contra homens. A nossa luta são contra principados e potestades. O meu problema não é com a pessoa que veio acender a vela. O meu problema é com o espírito que pediu e permitiu a ela de acender aqui na frente. Hoje à noite ele vai ter uma visita. Em nome de Jesus.
Oração, irmãos, anjos, proteção. É o Senhor que nos guarda. É o Senhor que nos protege. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, são contra principados e potestades. Olha, irmãos, guardem, anotem isso com letra vermelha, pinta de amarelo, porque isso resolve muita briga de casal. Muita briga de pai e filho. Que às vezes você está brigando com a pessoa, mas não é a pessoa. Vai orar. Vai orar. Amém? Versículo 6. Ser forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhe daria. A primeira vez que ele fala ser forte e corajoso. Ser forte e de boa coragem. Ser forte e de boa coragem. Deus está falando para Josué, o conquistador. E ele diz: ser forte e de boa coragem, pois para este povo. Que povo? O povo de quem? De Deus. Para este povo dividirás a terra. Se Deus falasse para você, ser forte e de boa coragem, pois você vai ter muita conquista, uma grande conquista no mês de março de 2026. E a tua conquista é para dividir com o meu povo. Você vai conquistar aquilo que é meu para dividir com o meu povo. Essa é a diferença da conquista bíblica e da nossa conquista. A gente quer conquistar para nós. E Deus está dizendo: eu vou te dar o que é do meu povo, para você dividir, para você multiplicar. Josué não teve um bom pedaço de terra? Teve. Mas ele foi o líder que ajudou o povo todo a conquistar. Eu não estou dizendo aqui que você vai trabalhar, suar e conquistar, Deus vai te dar e você vai dar de mão beijada. Talvez Deus vai usar você para conquistar com outra pessoa, para outra pessoa também. Talvez você vai conquistar primeiro o do outro, para depois o seu. Não sabemos aqui, eu não lembro de cabeça a sequência. O que eu lembro com certeza bíblica é que antes de Josué conquistar, a tribo de Ruben conquistou primeiro desse lado do Jordão. Os primeiros a conquistarem não foi o líder Josué. O primeiro a conquistar não foi aquele que tinha a maior responsabilidade, que liderou o povo. Até parece, normalmente os que estão à frente, os que estão acima são os últimos, não são? Quem come primeiro, a mãe ou os filhos? Os filhos. Quem será que deveria, no mundo espiritual, quem deveria se alimentar primeiro? O pai ou os filhos espirituais? Os pais ou os filhos? Os filhos. O apóstolo Paulo ensina isso. Ele vai dizer assim: era os pais que guardam para os filhos. Aqui, infelizmente, hoje em dia, a gente quase não vê isso. Mas deveria ser assim. Antes do pastor ter a casa dele, o membro deveria ter a casa dele. Antes do pastor ter o carro zero, o membro deveria ter o carro zero. Por quê? Que primeiro são os filhos. Os primeiros a conquistarem são a igreja. E o do pastor, o do líder, o do Josué, vai vir. E irmão, que terra que era de Josué. Boa, viu? Com muitos mananciais. Mas o bichinho foi o último. O último. E ele era um dos mais velhos. Ele e Calebe. Ele e Calebe eram os mais velhos. E eles foram dos últimos. Assim deve ser. Imagine Josué ser um líder invejoso. Eu sou líder e eu sou mais velho, então o primeiro tem que ser eu. Vamos pegar o exército de Judá, vamos pegar o exército de Benjamim e vamos conquistar primeiro a minha terra. Depois a gente vai conquistar a de vocês. Não vemos Josué fazer isso. Foi liderando o povo.
Portanto, esse versículo 6, ser forte de boa coragem para ajudar o teu próximo. Precisa de força e coragem, porque hoje a igreja não quer ajudar o próximo. Muitos quase não têm coragem para lutar as próprias lutas. Que dirá quando fala, olha, toma coragem para ajudar o seu irmão. Pior. Mas o povo de Deus, ele é um só. O inimigo de Deus é um só. O inimigo meu é o mesmo inimigo de vocês. Então quando vocês lutam comigo contra o meu inimigo, vocês automaticamente estão lutando com o mesmo inimigo que amanhã vai estar batendo na porta de vocês. Versículo 7. Somente se tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que possa prosperar por onde quer que fores. A prosperidade está em não se desviar da lei de Deus. Sabe o jeitinho brasileiro? Não, mas a lei é muito rígida, vou dar um jeitinho. Não, não dê jeitinho. Ande na lei. Não desvie para a direita, nem para a esquerda, que Deus está prometendo te guardar. Mas pastor, não vai dar certo. Se eu desviar, vai dar ruim. Se eu não der um jeitinho, vai dar ruim. Espere em Deus, confie em Deus, que Ele vai te guardar. Ele diz, a bênção vai vir por onde quer que fores. Lembra que Ele disse, você vai conquistar aonde colocar a planta dos pés. Então, onde colocar a planta dos pés e onde quer que fores, está interligado com a palavra de Deus. Não se desviar da palavra de Deus. E por último, versículo 8 e 9. Este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás dia e noite. Boca e mente. Falar e meditar. Não é só ouvir a Bíblia, não é só ler a Bíblia, mas é falar a Bíblia. Falar da Bíblia para outras pessoas. E é remoer, meditar, pensar, imaginar a Bíblia. Imaginar os fatos e histórias bíblicos. Assim que a Bíblia cria vida dentro de nós. E assim que nós somos abençoados. Então, a fim de que você possa observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e será bem sucedido. Todos nós queremos ser prósperos, não? Todos nós queremos ser bem sucedidos. É a Bíblia, não se aparte da Bíblia. Obedeça a palavra de Deus e você vai prosperar. Ouça, obedeça, tenha fé na palavra de Deus, que os caminhos vão se abrir, as portas vão se abrir. Deus está dizendo aqui, anda na minha lei que eu vou te guardar. Anda na minha lei que eu vou te proteger. Anda na minha lei que eu vou abrir os teus caminhos. Agora, se você se afastar da minha lei, Deus não vai, Deus não se compromete. Então anda na lei de Deus, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, não ouça as vozes do mundo, não ouça a voz dos homens dizendo para você, não, mas esse caminho certinho não dá certo, você vive no Brasil, não, esse caminho certinho não dá certo, olha a tua família, esse caminho certinho não dá certo, olha onde você vive, olha a tua situação, se você não fizer o toma lá da cá, se você não fizer, não vai dar certo. Não funciona assim com um cristão. Porque se nós desobedecermos a palavra de Deus, o que vamos falar para o Senhor? Vamos seguir à risca. Eu sei que tem um texto, eu não lembro qual que é, que ele diz assim que vai fazer e se eu tiver de perecer, eu pereci. Não tem esse texto? Se eu perecer, eu pereci. Então, é você ser confiante no Senhor e ir até o fim. Às vezes pôr a vida em risco e você dizer, se eu perecer,
Eu pereci. Mas eu pereci firme, confiando. Vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite e dia. Da mesma maneira eu também e minhas criadas jejuaremos, e assim adentrarei a presença do rei, que está em desacordo com a lei. E se eu perecer, pereço eu. Esther aqui está dizendo, eu não posso entrar na presença do rei sem ser convidada. Se eu pisar lá no átrio do rei, ele pode me matar de acordo com a lei dos assírios. Eu sou a rainha, mas ainda assim a lei não me permite pisar lá. Mas se ela não pisasse, quem morreria era os judeus, o povo de Deus. Então ela disse, jejuem vocês, eu vou jejuar também, e eu vou obedecer a palavra de Deus, eu vou obedecer a voz de Deus, e eu vou proteger o povo de Deus, e eu vou quebrar a lei dos homens e colocar a minha vida em risco. Eu vou quebrar a lei dos homens e serei condenada à pena de morte, por obedecer a palavra de Deus. Então se eu perecer, eu pereci. Às vezes a gente deixa de obedecer a palavra por menos. Então, sejam resilientes, tomem decisões baseadas na oração e no jejum da igreja, na oração e do jejum seu, e se você tiver que perecer, pereça. Irmãos, eu não queria ser um pastor, não é ruim, não é mal, mas eu queria que vocês passassem uma situação esse ano. Eu queria, irmãos, que eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei que vocês vão ser salvos no fundo do poço, eu sei que vocês vão ser tirados da boca do leão, e vocês vão falar assim, pastor, eu estava lá e eu vi, pastor, que ia ser o meu fim, mas eu falei, eu vou confiar no Senhor, e o Senhor não sabe o que aconteceu. Falei, eu sei o que aconteceu, fiel é aquele. São milagres que o nosso Deus faz. E o último versículo, não tenho eu te ordenado, ser forte e de boa coragem, não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. Deus diz, eu te dou uma ordem, e a ordem é, seja forte e corajoso e não tenha medo, porque eu sou contigo. A ordem é porque eu dei a minha palavra e eu assinei embaixo aquilo que eu estou falando para você. Então eu te dou uma ordem, seja forte e corajoso. Deus está mandando você ser forte e corajoso. Forte e corajoso não resmunga. Forte e corajoso não fala, ai meu Deus, e agora? Forte e corajoso fala assim, eu não sei o que vai ser. Forte e corajoso é, Senhor, vai à frente. Se não for o Senhor, eu vou morrer. Se não for o Senhor, aquele gigante vai me derrubar. Mas Senhor, vai na frente. Isso é ser forte e corajoso. Forte e corajoso não significa não ter medo, irmãos. Vocês não acham que olhar um gigante não dá medo? Dá medo. Mas é como o Dodô falou aqui que eu disse, obedeça com medo. Eu vou terminar contando uma história que alguns irmãos já sabem. Eu estava ministrando em uma igreja no interior do Mato Grosso, conversando com um rapaz, e o rapaz tinha sérios problemas espirituais. E enquanto eu conversava com ele, ele teve uma manifestação demoníaca. O espírito maligno manifestou nele, e foi assim no quarto do rapaz. E aí eu fui lá para expulsar aquele espírito. Mas pense num rapaz do tamanho do Dodô, forte assim, ó. E na época eu era mais magrinho, não era casado, não era bem alimentado. Eu vou falar para vocês que eu entrei naquela sala com a coragem de Davi para derrubar aquele gigante? Não, irmãos, eu fiquei com medo. Eu bati, eu falei assim, rapaz, se ele vir, ele me olhando com aquela cara assim, se ele vir para cima de mim, ele vai me pegar. O que eu fiz? Eu falei aqui na porta, e olhei para o portão, e olhei para ele, e pensei comigo, eu não preciso encostar a mão nele para expulsar, eu vou orar daqui e ordenar lá que saia. Se ele correr para cá, eu corro para lá.
Fiquei com medo dele vir para cima de mim? Fiquei. Mas deixei ele lá e não expulsei? Também não. Eu enfrentei ele e expulsei ele e ele saiu. Aí, irmãos, isso foi um dia, durante cerca de 15 dias, ele deve ter passado por mais de 100 manifestações com mais de 20, 30 demônios diferentes. E nos últimos dias eu estava já sentado do lado dele quando manifestava e colocava a mão na cabeça. Por quê? Porque eu várias vezes manifestava, uma hora manifestava com a mão amarrada, outra hora manifestava e falava assim: você tem sorte, eu não posso encostar em você, você não sabe quantos anjos estão aí com você. E aí, ou seja, eu obedeci a primeira vez, e Deus foi me mostrando as coisas espirituais, me ensinando que eu não deveria ter medo, porque eu não conhecia o quanto Ele me guarda, o quanto Ele me protege, mas eu jamais saberia se eu tivesse corrido a primeira vez. Então, quando eu obedeci, mesmo com medo, mesmo ressabiado, mas eu obedeci, Ele foi mostrando, e por último eu já falava assim: pode vir o inferno inteiro, que eu sei quem está comigo. E de lá para cá, eu sou assim, vocês vão ser irmão, eu sou meio doidinho, pequenininho, mas não mexe comigo, espiritualmente falando, não mexe comigo. É assim, irmãos, eu quero que vocês sejam assim também. Eu quero que as minhas ovelhas tenham cara de lobo no mundo espiritual. Sou ovelha, mas não ponho a mão na minha lã. Entendeu? Sejam fortes e corajosos, que o Senhor é com vocês. Amém? Coloquem a mão no coração. Senhor, que a Tua palavra, que é verdadeira, que é eficaz, venha, Senhor, dar forças e coragem para a Tua igreja, para o Teu povo, ser um povo batalhador, conquistador, que o ano de 2026 seja um ano de conquista, espiritualmente falando, materialmente falando. Entra nessas casas, leva, Senhor, cura, leva libertação, leva transformação, em nome de Jesus. Que todo mal, todo espírito de enfermidade, todo espírito de opressão, todo espírito maligno, Senhor, que está em famílias, em vidas, em trabalho, caiam por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Todo mal, Senhor, feito para causar destruição na vida destes irmãos, na vida destas famílias, eu oro agora e eu ordeno: espírito maligno, saia desta família agora em nome de Jesus. Saia destas vidas agora em nome de Jesus. Esta igreja está guardada, protegida pelo sangue de Jesus, o sangue que liberta, o sangue comprado e derramado naquela cruz do Calvário está sobre cada um deles, guardando, protegendo, prosperando. Que o ano de 2026 seja um ano de conquista, em nome de Jesus. Março, que seja um mês de conquista, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.